crianças, como vocês estão? Chegamos em mais um domingo, agora domingo de inverno, né? Estamos no inverno, dias bem frios aqui em Brasília, na verdade. E essa semana, a tia Walca tem que confessar, bateu uma saudade de estar na salinha do maternal, cantando as canções com vocês, as crianças do maternal. Mas a gente ainda precisa ficar em casa, né? E a canção que a gente vai trazer hoje, para esse momento do louvor, é uma canção que a gente canta muito lá na salinha do maternal, com as crianças, um louvor bem lindo. E tem muito a ver com a história do episódio que a tia Micol vai trazer hoje. Então eu quero que vocês cantem comigo. As outras crianças que não são do maternal com certeza já conhecem também essa canção. É uma canção já que a gente conhece já há bastante tempo. E eu quero que vocês me ajudem, tá bom? A Bibia também vai vir me ajudar e vamos louvar a Deus agora. Passarinho, como vai pelos ares a subir, nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Menininha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai? Pelos ares a subir, nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Menininha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Criancinhas, como vão? Vocês valem muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Amém. Lembraram, crianças, dessa canção? Linda, né? Então, agora, a hora do nosso episódio de hoje chegou. A tia Micol tá chegando com mais um episódio bem legal. Então, tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe você e a sua família. Um beijo. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar mais uma história da Belinha e do Henrique? E vocês não acreditam! Hoje nós temos um personagem novo. Naquele dia, chegou um aluno novo na sala da Belinha e do Henrique. Era o Gabriel, mas ele estava tão tímido que na aula toda não falou com quase ninguém. Gabriel era bem gordinho e usava óculos. Após o intervalo, chegou na sala e foi direto sentando na sua cadeira. Quando percebeu, João puxou sua cadeira e puft, estava lá o Gabriel no chão. Coitado do Gabriel, todos começaram a cair em risadas e alguns disseram: "Nossa, a sala tremeu! Olha a baleia quatro olhos no chão! Nossa, a sala afundou! Puxa, aquelas crianças não respeitaram o novo colega!" Isso é muito triste, vocês não acham? Gabriel não sabia o que fazer, estava magoado, triste e naquela hora não havia nenhum professor para ajudá-lo. Então, Henrique levantou-se da sua cadeira rapidamente e foi ajudar Gabriel. "Deixe-me ajudá-lo." "Não se preocupe, Gabriel, eles não são sempre assim. Logo, logo você terá vários amigos aqui na sala de aula." "É," disse Belinha, aproximando-se de Gabriel. "Gabriel, você topa ir na minha casa hoje? Nós vamos alugar um filme com o direito de pipoca e refrigerante. Você topa?" "Ah, acho que sim, se minha mãe deixar. Venha se sentar aqui perto de nós." E as outras crianças continuaram a rir do Gabriel, até da Belinha e do Henrique. Mas eles não se importaram com isso, por causa que eles sabiam que isso ia fazer bem para o Gabriel se sentir melhor na sala.
E isso também agradava muito a Deus. E é isso o que importa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. E a Tia Mikau está chegando com mais uma história bíblica da nossa série. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Tia Mikau tá com tanta saudade de cada um, de cada uma, mas enquanto a gente não pode se encontrar lá na igreja, na nossa salinha, né? A gente vai se encontrando por aqui mesmo. Olha só, a nossa história de hoje vai nos ensinar como nós podemos imitar Jesus respeitando as pessoas. Vocês viram o que aconteceu com o Gabriel lá na escola da Belinha e do Henrique? Logo no primeiro dia de aula, vocês viram? Que coisa triste, né? Não foi nada legal o que aconteceu com o Gabriel. Nós devemos respeitar as pessoas e vamos aprender com Jesus como nós podemos fazer isso. A nossa história de hoje vai nos falar um pouquinho como Jesus agiu quando ele esteve aqui na Terra. Vamos aprender? A Bíblia conta que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo uma viagem de volta para Galileia. Era uma viagem longa, uma viagem que durava muitos dias. E ao ir para essa cidade, para Galileia, eles pararam no meio do caminho numa cidade chamada Sicar. Essa cidade ficava na região de Samaria. E como estava bem no meio do dia, o sol estava muito quente, Jesus resolveu parar perto de um poço. Jesus parou então perto daquele poço para poder descansar um pouco. Os seus discípulos foram lá na cidade mesmo para comprar comida. E enquanto ele estava ali esperando e descansando um pouquinho da viagem, chegou uma mulher. Essa mulher estava indo com um jarro buscar água naquele poço. E ela, ao chegar lá, foi se organizando para poder pegar a água lá no fundo do poço. Como estava muito quente naquele dia, Jesus estava cansado já da viagem, ele, ao ver aquela mulher com aquele jarro, ele resolveu pedir um pouco de água para ela. E aí Jesus falou: "Você poderia, por favor, me dar um pouco de água?" Aquela mulher, ao ver Jesus falar com ela, ela ficou espantada. Aí vocês podem perguntar: mas por que ela ficou tão espantada? Ele só queria um pouco de água. Na verdade, Jesus era judeu e aquela mulher era samaritana. O povo judeu e o povo samaritano não se davam bem. Um era inimigo do outro, por causa de uma longa história que havia entre esses povos. Mas aquela mulher, ao ver Jesus pedir água para ela, ela ficou espantada porque Jesus era um judeu e ele estava falando com ela. Os judeus não podiam nem falar com os samaritanos. Eles se recusavam a falar com quem era da região de Samaria. E aquela mulher ficou espantada e disse: "Mas você está falando comigo? Você não está vendo que eu sou uma mulher samaritana?" Jesus disse para aquela mulher samaritana que, na verdade, ele tinha algo muito melhor, muito mais precioso do que a água daquele poço para dar para ela. Ela ficou curiosa, bem curiosa para saber sobre o que Jesus estava falando, sobre o que ele teria para dar para ela. Quando Jesus disse isso para ela falou para ele que ela estava esperando o Messias. E ela sabia que um dia o Messias viria e traria a salvação. Depois de conversar um bom tempo com aquela mulher e ensinar muitas coisas para ela, Jesus disse que ele era o Messias, o Salvador prometido por Deus. Olha só, aquela mulher teve a alegria de saber da boca do próprio Deus, do próprio Salvador, quem ele era. E aí, ela quis contar essa notícia para as outras pessoas. Os discípulos de Jesus que tinham saído para comprar comida, lembram? Eles voltaram e encontraram Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Eles ficaram espantados por que Jesus, sendo judeu, estava conversando com aquela mulher. Olha só, mesmo os discípulos de Jesus que andavam com ele, que o seguiam, ficaram espantados de ver Jesus conversando com aquela mulher. Imaginem, Jesus mostrou com a atitude dele para os discípulos e para aquela mulher que ele não faz acepção de pessoas. Sabe o que essa palavra significa? Acepção? Significa que Jesus tratou a todos com quem ele encontrou com respeito, com amor. Ele não fazia diferença entre as pessoas. Aquela mulher, se ele fosse olhar para a cultura, para os costumes do povo judeu, ele não ia poder falar com aquela mulher. Ao conversar com aquela mulher, ao ensinar tantas coisas para ela e ao ouvi-la também, Jesus nos ensinou que ele respeitou as diferentes pessoas. Aquela mulher não era uma mulher aceita pelo povo judeu, assim como os outros samaritanos.
Ela tinha vários pecados que Jesus ficou sabendo naquele dia, mas ele ouviu, conversou com ela e ensinou muitas coisas para ela. Mas ele mostrou principalmente que ele veio e respeitou as pessoas das diferentes culturas, dos diferentes lugares. E assim como ele fez, nós também devemos fazer. Vocês viram com o Gabriel lá na escola da Belinha e do Henrique? Porque ele era diferente, porque ele era gordinho, porque ele usava óculos, os colegas começaram a falar coisas que entristeceram o Gabriel. Olha só quantas vezes nós entristecemos alguém pela nossa forma de olhar. Às vezes a gente nem fala nada. Já aconteceu com vocês? De estar na rua, ou chegar alguém na escola, um colega novo, ou às vezes até uma pessoa de outra turma que você já viu várias vezes. Mas por ser diferente, você olha para ela de uma forma que às vezes entristece, não é? Naquele dia, os discípulos nem chegaram a falar nada, mas só de olhar, eles entristeceram aquela mulher por saber que Jesus estava conversando com ela. Era como se eles estivessem reprovando a atitude de Jesus e dizendo: nossa, Jesus está conversando com essa mulher de Samaria. Olha só, crianças, Jesus veio para nos ensinar que nós devemos amar e respeitar todas as pessoas. Às vezes, lá no fundo, a gente vai ter dificuldade de fazer isso, mas nós devemos pedir a Deus todos os dias que nos ajude a olhar para as pessoas com o amor dele. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então, olha só, se ele nos criou, ele nos ama do jeitinho que nós somos. E nós devemos também amar as outras pessoas. Nós devemos respeitá-las, nós devemos conversar com elas e devemos, com as nossas atitudes, veja só, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes, respeitá-las em todas as situações. Naquele dia, Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. Ele olhou para ela. Ele sabia que muita gente poderia reprovar aquilo que ele estava fazendo, conversar com a mulher de Samaria, mas ele encontrou com ela e não perdeu a oportunidade. Ele falou com ela, dando toda a atenção e respeito. Ele não só falou com aquela mulher, mas também ensinou. Jesus ensinou muitas coisas para aquela mulher naquele dia. Ele mostrou que ele era o Messias e que ele veio para todas as pessoas. Ele veio para doar o amor e a salvação para todos aqueles que nele crerem, naqueles que nele acreditarem. Então, olha só, crianças, que essa lição nos ensine sempre que Jesus respeitou as pessoas. Nós também devemos respeitá-las. Ao entender quem Jesus era, ao entender que ele era o Messias, aquela mulher correu até a cidade para contar para as outras pessoas quem era Jesus e para contar que ele estava lá no poço. Ela convidou outras pessoas para irem até lá e conversarem com Jesus. Olha só, crianças, por meio da vida daquela mulher, muitas outras pessoas se encontraram com Jesus e passaram a crer nele como Messias, como Salvador. Vejam só, aquela mulher cheia de pecados, sendo samaritana, foi ouvida por Jesus, foi realmente alcançada por Jesus. E sabem por quê? Porque Jesus parou e olhou para quem ela era. Ele olhou e conversou com ela. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse dado atenção, porque ela era uma mulher de Samaria, ela não tinha conhecido Jesus, ela tinha deixado de entender e de compreender quem ele era, de conhecê-lo na verdade. Mas ele, ao dar atenção para aquela mulher e conversar com ela, ela soube quem ele era e ela decidiu aceitar esse presente tão maravilhoso que Jesus tem para nós. Olha só, que é a água que mata, que sacia toda a nossa sede, a salvação em Jesus. E ao falar e dar atenção para aquela mulher samaritana, Jesus deu a oportunidade para que ela tivesse a vida transformada. Olha só, quando eu e você paramos e olhamos para alguém que muitas vezes é desprezado, que muitas vezes as pessoas não querem estar juntas, não querem brincar com elas, quando a gente faz coisas desse jeito, a gente permite que aquela pessoa veja o amor de Deus em nós. E quantas vezes, por causa dessa atitude, as pessoas vão conhecer Jesus e vão conhecer esse precioso amor de Deus, por causa das nossas atitudes. Pensem bem nisso e lembrem-se sempre que nós devemos fazer assim como Jesus fez. Nós devemos amar aos outros e respeitar aos outros assim como Jesus fez. Durante essa semana e todos os outros dias que você for falar com Deus, lembre-se então de agradecer também, de agradecer a Ele por quem você é, pelo jeito que você é, pela forma como Ele te criou. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Olha só,
E assim, sendo gratos a Deus por quem nós somos e respeitando as pessoas, nós estaremos imitando Jesus e agradando o nosso Deus. Amém? E agora, antes de terminar, nós temos aquele momento tão especial de parabenizar os nossos aniversariantes. E eu quero com muita alegria parabenizar o Daniel, que ontem fez 9 anos. Gente, olha só, Daniel tá ficando um rapazinho. Daniel, que Deus te abençoe muito, que Deus continue te guardando, te protegendo, você e sua família, viu? Que você tenha anos e anos abençoados na presença do Senhor. Esse menino tão esperto, tão doce, tão gentil que você é, viu? A tia Mical te ama muito. Um beijo grande da tia Mical, das outras tias. Que Deus te abençoe, então, grandemente, tá bom? Crianças, finalizamos então o nosso encontro de hoje. Não se esqueçam de ver o vídeo da tia Lu, que vai ensinar uma forma bem especial da gente se lembrar que todas as pessoas merecem respeito e é assim que Deus, Jesus, quer que nós façamos, tá bom? Uma semana abençoada para todos. Um beijo!